Oi, gente, boa tarde. Estamos começando aqui mais uma live e hoje vou chegar bem pertinho assim para vocês verem que eu tô toda paramentada aqui. Hoje a gente vai falar sobre procedimentos sanitários e eu vou começar a tirar isso tudo aqui. Olá, Rafaela, vou te receber assim, igual eu tô. Peraí que eu vou te receber. Hoje a gente vai falar sobre, sobre procedimentos sanitários. A gente vai conversar com a doutora Rafaela, que é uma engenheira sanitária, ambiental, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo te marcar, não. Vê se você consegue solicitar. Porque eu já estou com calor danado aqui com isso aqui. Entra aí. Entra na sala aí. Eu não estou conseguindo te marcar. Vê se você consegue entrar. Ó, gente, eu vou tirar isso aqui, ó. Isso aqui é uma capa plástica. Agora tem um óculos de proteção. Calor absurdo. Máscara. Lógico que, né? Se eu estivesse na rua, eu não ia poder fazer isso, né? Hoje a gente está falando aqui, vai falar sobre procedimentos sanitários. E ninguém melhor do que uma pessoa que entende tudo disso. Oi! Tudo Olá, bem? tudo bem? Tirei tudo. Eu, eu coloquei, eu sei que isso aqui não é exatamente o que você vai falar, mas eu falei, gente, vou colocar isso tudo aqui para ver como é que fica. Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. É, hoje a gente vai falar sobre procedimentos sanitários, né, nessa fase agora que a gente está vivendo, nesse isolamento social em razão do Covid-19. E a gente está aqui com a Rafaela Muniz, que é uma engenheira ambiental sanitária também é professora, é especialista em segurança do trabalho. E não bastasse tudo isso, atualmente ainda faz uma nova graduação em física, né? Que a pessoa é assim, né? Oh, E eu quero te dar as boas-vindas, tá? Seja bem-vinda aqui ao obrigada. nosso bate-papo. Obrigada. Você está me ouvindo bem? Tô sim. Tá, e está me vendo bem também, né? Tô sim. Então tá. Então vamos lá, Rafaela. Vamos começar do começo. Existem muitas dúvidas sobre essa questão do que fazer, do que efetivamente precisa ser feito. Eu sei que EPI não é tudo, existem medidas, né, que a gente tem que partem da própria organização da sociedade, mas a gente não entende muito disso, porque a gente entende de processo, de lei, né, advogado tem essa magia, né? E eu queria que você começasse falando para a gente o que é de verdade isso? O que são procedimentos sanitários? Um basicão mesmo falando, o procedimento sanitário são modos, né, protocolos que você segue para se manter o máximo de segurança tanto do profissional quanto da população de modo geral, né? Isso são os procedimentos baseados na saúde sanitária da população e do profissional. Tem, claro, outros procedimentos de sanitarismo em relação à água, procedimento de remédios, né? São várias Entendi. vertentes, né? Mas o foco agora mesmo é ela em relação à população e os profissionais da linha de frente, né? Então, agloba muito. Eu sei que você tem um trabalho de pesquisa também junto com essa questão de animais e tudo mais. É, o Covid-19, ele é exatamente um vírus que ele tem essa origem de fato animal. É, a gente tem que ter toda uma preocupação em relação ao que se toca, ao que se consome, ao que se respira. De verdade, como é que é isso? Porque a gente vive uma atmosfera de muito medo.
E a gente não sabe exatamente, assim, o quanto que a gente tem que se afastar das coisas e das pessoas. A gente segue um isolamento, a gente cumpre o procedimento da quarentena, mas a gente não sabe, assim, e acho que é o pensamento de muitas pessoas, se eu estou em isolamento e não tem problema de saúde, estou aqui, já estamos quase 2 meses, a minha prima, a minha tia, está na casa dela também, não tem problema de saúde, não teve contato com ninguém. Então a gente podia se encontrar. Quer dizer, existem dificuldades em relação a isso? Quais são, assim, os procedimentos que são eficazes e o que são necessários? Porque a gente não sabe o que é necessário para poder a gente realmente evitar, entendeu? Porque sabe qual é o raciocínio? Se eu não tenho nada, e você também não tem, a gente pode se ver e a gente pode se aproximar. A gente pode se aproximar das pessoas? Como é que é isso? Bom, como vocês tinham conversado em outra live, né, que teve com um desembargador, se eu não me engano, não, assim, tem a Lei 6.259, de outubro de 1975, na época ainda o presidente era o Geisel, e ele tem sobre ações de vigilância sanitária, né? E dentro dessas ações ele fala sobre os procedimentos que se deve ter em caso de pandemia, epidemia, né? No mundo todo ou no Brasil. E aí, dentro desses procedimentos, na própria lei, nos artigos, ele vem especificando a importância da quarentena, a importância do isolamento, porque tem aquela diferença, né? Você está em isolamento se você for identificado, atestado como Covid. Ou o mais essencial, se você tem sintomas, você já tenta ficar em isolamento, caso você não consiga ir ou não queira, enfim. Não esteja necessitando, assim, ao ponto de sentir falta de ar ou ter algo mais grave. E aí você fica em isolamento, você fica lá num quarto separado, claro, se você tiver condições, que aí dá pra gente falar sobre a questão do sanitarismo, do saneamento básico no Brasil, e aí a gente vai comentando um pouquinho de cada, né? Porque esse tema é bem complicado. Ele mexe em várias coisas do direito, de vigilância, de biologia, então é um tema bem amplo para todas as áreas. E aí, quando você fica em isolamento e tem os procedimentos que a gente pode ir falando com o tempo, a quarentena é um processo para todos, né? Que podem ficar em casa, que não estão na linha de frente. E aí você fica em casa. Isso já é da lei de 1975, não é uma coisa que surgiu agora. As pessoas acham que é uma coisa que surgiu, a OMS está com algum problema, enfim. Né? Tem várias falas assim. Só que não, 1975, olha quantos anos, né? Tem todo esse protocolo para se seguir. E aí eu vou voltando lá do início dessa pergunta para tentar esmiuçar cada uma delas. Sobre a pesquisa. A pesquisa foi de duas doutorandas na UFRJ, de Biologia, né? Lá do Departamento de Biologia. Eu posso deixar depois até enviar toda a referência delas e a pesquisa. Uma, ela identificou várias espécies de morcego, e outra, que era a estudante, né, da professora da UFRJ, ela pesquisou sobre os parasitas que ficam no morcego. E nesse parasita, lá encontrado em Tinguá, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, eles identificaram algumas possíveis doenças que podem vir para a população, né? E aí ficaram 5 anos fazendo pesquisa, só que ainda não, graças a Deus, né, não houve aquela... não houve um problema sanitário de doença e epidemiologia. Mas é um estudo que já começa a identificar futuras, quem sabe, doenças, da onde pode surgir. Porque tem isso, assim, o vírus, ele pode ser tanto criado em laboratório, como criado do animal mesmo, dos animais. Todos os animais têm vírus, nem todos passam para os seres humanos. Alguns animais, por exemplo, o frango já tem muito vírus que pode passar para o ser humano, tanto que sempre tem várias vacinações, né? Aí na rural tem bastante estudo sobre isso.
E o do morcego, que a princípio é o que Uhum. se acredita que seja o que passou, né, para a população lá em Wuhan, né, que foi Certo. identificado. Eu acho ainda muito recente falar, surgiu em Wuhan, ou veio de fato do morcego, veio Aham. diretamente porque alguém em Wuhan, pela cultura local, consumiu Aham. aquele tipo de alimento, porque demora muito tempo para você conseguir fazer o levantamento de fato de onde veio, saber toda a origem, né? Então tem que ter muito cuidado quando fala, porque quando você tem Aham. certeza, daqui a um dia ou 2 meses, que tem sido a informação bem rápida, acaba sendo outra, né? Então a gente Entendi. acaba tendo essa delicadeza de falar. Porque não é, Aham. de fato, também o primeiro vírus que aparece, o coronavírus não é o primeiro, tem vários coronavírus, né? Aham. A gente teve, por exemplo, em 2013, um coronavírus H1N1 super problemático, e aí a gente conseguiu também, graças a Deus, nos darmos muito bem, né? Tanto que Aham. não houve todo esse alarde, ainda não chegou, graças a Deus não chegou a esse ponto. E aí você começa a identificar, a ver a origem Aham. e, enfim, aí você tem que, por enquanto, a princípio surgiu do morcego, Aham. foi encontrado na China por um médico em dezembro de 2019, e aí ele Uhum. lançou um alerta, mas a China mesmo, para poder fazer toda a contenção, demorou um processo ainda, Aham. né? E os demais países já sabiam, só que também teve todo esse atraso. Muitas das vezes não foi só nessa da Covid, que Aham. teve essa descrença da ciência, a descrença Aham. dos protocolos de aviso, né? Que, por Uhum. exemplo, o protocolo de aviso sanitário veio desde 1975. Já era uma obrigação sanitarista Aham. de você inspecionar, de você ter programas e projetos que lidam com isso, Aham. para você não chegar ao ponto que a gente está chegando agora, por exemplo. Aham. Né? Mas aí depende de cada governo, depende Sim. de cada representante, e isso a gente vai passando a critério deles, infelizmente. Mas que a ciência tem feito seu papel. Muito bem. E aí você vem para as questões do isolamento, né? Uhum. E isso afeta muito sobre a questão dos governantes, porque quando você tem um líder governamental que ele acredita na ciência, que ele investe, que ele leva aquilo a sério, a população 100% ele vai confiar, vai seguir aquele Uhum. líder, né? Porque você votou nele, você teoricamente acredita que ele é capaz de fazer, Uhum. exercer aquilo que a gente acredita. Quando você tem 100%, as pessoas conseguem seguir o Uhum. protocolo de quarentena, aí você vê medidas da economia, da saúde, com o plano, o valor emergencial de R$ 600, ou mais Aham. ou menos, cada país foi seguindo um protocolo. Aí você segue propagandas que fazem com que você possa lidar com higiene tanto em casa quanto em procedimentos de locais essenciais. E aí você vai tomando medidas para, de fato, a gente se recolher, fazer uma quarentena o mais rápido possível para a Uhum. preocupação da maioria é a economia voltar. Aham. Então, quando você não tem um governo único, né, com um pensamento único, acaba um representante do governo falando uma coisa, o outro contra, e aí a Uhum. população fica dividida, infelizmente, né? Esse Aham. boom da internet de lado direito, esquerdo, centro, cima e embaixo, acaba afetando até nessas questões da quarentena, epidemia, porque algumas pessoas levam por esse lado e acabam não seguindo a quarentena, outras não, e aí você vê todo esse processo que a gente acaba ficando meses fazendo quarentena e demorando mais ainda a voltar Aham. dela, porque o pico vai subindo, não consegue descer e vai entrando em colapso a saúde.
E aí é isso, né? Esse é um processo geral de tudo. Doutora, Aí é deixa eu, complicado. deixa eu só interromper para perguntar uma coisa. Porque, assim, até falei isso hoje dentro de casa, assim, eu falei, nossa, as pessoas ainda não se deram conta que já estamos há 2 meses, né, afastados de todas as atividades. Uhum. Oficialmente, tudo parou. O que não parou? Não parou o serviço essencial e não parou até a movimentação de algumas zonas da cidade por conta até desse entendimento que você falou. As pessoas ficam divididas, não sabem se será que é tanto assim? Será que eu preciso mesmo isolar? Será que não preciso? E também outras pessoas se questionam. É tudo bem que eu precise, mas eu preciso buscar o alimento, preciso sustentar minha casa, eu tenho filhos e tudo mais. Mas assim, a minha pergunta é, no caráter do procedimento sanitário, no caráter do procedimento para a contenção e da proliferação de um vírus dessa monta, né, dessa magnitude, porque ele tem uma proliferação, pelo que eu percebo, o contágio é muito fácil. Uhum. O procedimento, né, sanitário, nesse sentido, ele inclui, além do isolamento, ele inclui quais as questões mais pontuais? Desinfecção de locais, uso de máscara, por exemplo, eu tenho máscara de todo tipo, né? Eu tenho máscara assim, eu tenho máscara fininha, né? A gente usa luva, a gente tá ficando meio psicótico, né? Que a gente fala, meu Deus, né? Assim, porque o protocolo, ele inclui essas informações ou isso é de acordo com a necessidade? Então, como diz, tem a OMS, que ela segue um protocolo de 196 países, e aí eles seguem um protocolo geral, que é lavar as mãos por 20 segundos, desinfetar a casa ou a máscara com água sanitária e água, né? Eu vou falar o ideal, né? Para você botar, por exemplo, você botar 500 ml de água e 2 colheres de água sanitária. E aí você bota a máscara de molho, né? Isso é a limpeza da máscara já. Bota ela de molho por 20, 30 minutos e depois você pode enxaguar e colocar no sol ou você enxaguar e botar um local que dê para você deixar secando. E, dependendo se for de pano, você pode secar. Secar o passo. Né? Tem esses Passar com procedimentos. ferro. Passar com Assim, ferro. passar com ferro, tá. Isso. Mas assim, não é nada tão importante passar, não. É só para não ficar aquela coisa amassada mesmo. A importância mesmo é deixar de molho 20 a 30 minutos, com água sanitária. Né? Tem que deixar um tempo para poder eliminar o vírus. E tem vários procedimentos necessários de acordo com cada local. Em aeroporto, em residência, no hospital, cada local tem uma particularidade muito grande. E aí eu vou primeiro nas casas, né? Olhando assim, né? Isso é uma base de pesquisa mesmo, que eu estou falando, eu vou até depois mandar as referências para quem quiser esmiuçar as informações, poder estudar. E aí, o que acontece? Você tem vários tecidos, a universidade, a USP, fez uma pesquisa com o departamento de física, né, e o laboratório de microestrutura, eles conseguiram pegar alguns materiais e analisar o potencial de contenção dessas partículas, porque tem muitos tecidos que as pessoas estão usando e que não é tão eficaz, e os modelos também não são eficazes, e acaba sendo mais um tratamento psicológico do que, de fato, proteger a pessoa. E é importante a pessoa pesquisar sobre isso, porque é a sua vida e a vida de quem tem mais risco. E aí tem mais ou menos, vamos lá, eles conseguiram verificar que TNT, SMS a 70 gramas, né? SMS é mais ou menos um grau médico, né, de proteção, que eles analisam, e o TNT é tecido não tecido 100% polietileno.
E aí, lá na USP, eles pegaram, né, um TNT 70 e fizeram um modelo, não é esse aqui, tá? Esse daqui foi o que a gente encontrou. E aí eles verificaram com o teste de partículas que ele tem um poder de proteção de 98,95%. O Bastante TNT. alto. Mas assim, é de 70. É bom a pessoa analisar quando for ver, porque tem de 50, tem de 30 gramas, então você tem que ainda perceber. Mas eles indicam mais essa máscara cirúrgica, que é máscara cirúrgica, basicamente, que usa 70 SMS. Eles fizeram a medida de tecido justamente porque estava todo mundo correndo atrás da máscara cirúrgica e da N95 e não estava sobrando para eles comprarem para os profissionais da linha de frente, o pessoal da saúde e também outros supermercados que lidam com muitas pessoas. Enfim. E aí eles conseguiram identificar, criar lá no Departamento de Física Atmosférica da USP, um modelo que pudesse se adaptar às várias formas do rosto, a proteger, porque a máscara ela tem que proteger mais ou menos essa região aqui do nariz. Tem umas que tem um ferrinho, né? Tem umas que tem um ferrinho. Essa é maravilhosa, porque ela acaba se adaptando ao molde do seu nariz, que a gente é brasileira, a gente tem vários formatos e formas de nariz, e para se adaptar a cada um deles, e para não machucar, né? Então, esse projeto, que até depois eu boto para vocês o link, ele vem estudando sobre o formato de rosto, que dê para todos os rostos, anatomicamente para cá, tem esse ferrinho. É um tecido que dê para respirar, porque nem todo mundo tem isso, né? Nem todo mundo consegue, por exemplo, lidar com a N99, essa daqui. Não é N95, não. Com a N99, porque ela tem um bloqueio de 99,66. Quer dizer, 66 é N95, 99,9. Então, assim, para passar o ar é muito difícil. Tudo bem que tem filtro, mas requer muito fôlego e tem algumas pessoas que não conseguem. Então, eles estão buscando ver uma matéria-prima que lide com tudo isso. E aí, você vê proteger aqui, nessa região, no queixo, e aqui, em alguns locais, em algumas máscaras que eu já vi pela rua, isso, por exemplo, a sua, ela protege do lado, tá vendo? Protege a parte do queixo, protege em cima. E outras das pessoas, elas ficam, por exemplo, aqui aberto. Fica aberto. Então, assim, não pode. Ele tem que estar bem protegido, tanto aqui na base, né? Isso, ela tem que estar bem certinho para poder não entrar, justamente para isso. E aí tem pessoas comprando, eu já vi pessoas com... tem uma nova, né, que lançaram de filtro de café. Ela não foi identificada com 40% de absorção, de proteção. Então, assim, ela não é muito eficaz. O que encontraram? Por exemplo, o de TNT, o de algodão. Eu peguei o tecido aqui de algodão. Só que o meu eu tenho aqui de algodão também. Isso. O tecido de algodão reforçado, que eles botam 2, né? Ele protege 76,83%. E com o algodão e um TNT, que geralmente as pessoas gostam de algo mais bonitinho, aí botam o algodão mais um TNT na frente, ele protege 56%. 56%, porque é uma camada dessa e uma de TNT que geralmente não é de 70 SMS, gramas. Mas o TNT, por exemplo, ele não resiste se a gente passar. Então, aí você passa. Por isso que passar vai depender do tecido também. Só deixa eu falar uma coisa. Por que a gente pode lavar a mão em 20 segundos e quando for lavar a máscara tem que ser meia hora de molho? Então, o que acontece? Você vai lavar, ele vai ficar aqui na superfície e é mais fácil de sair. Fácil, entre aspas. E no tecido, geralmente, o que eles recomendam, a Casa da Ciência, por exemplo, eles falam para você ficar 4 horas
com a máscara e você ter outra e trocar. Mas a Aham, realidade do Brasil, da maioria, né? Eu acho que a gente aham. acaba adaptando a nossa realidade, né? Tem o protocolo É, internacional, tem o nacional e tem o protocolo das necessidades aham. brasileiras, infelizmente, né? Então, às vezes as pessoas ficam o dia inteiro com uma máscara. Então, você vai deixar lá 20, Aham. 30 minutos Ah, para entendi. eliminar o vírus né? Então, pode haver uma saturação naquele ambiente ali da máscara, ela pode estar muito saturada, então. E aí, no Pode. caso, mais tempo, você tem realmente, assim, a ideia de que com mais tempo tem mais chance de realmente terminar aqueles vírus que ali estiverem, né? Na Sim, máscara, no caso. é o Mas, ideal. Porque o certo mesmo é ficar 4 horas, trocar a cada 4 horas, mesmo tecido. Mas a caramba, gente a mantém gente isso. teria que sair para uma jornada de trabalho com 3, 4 máscaras na bolsa. Porque, eventualmente, você pode sujar, né? Eu estou manuseando aqui, mas isso não se faz com a máscara. A gente está fazendo isso aqui porque a gente está falando disso, né? Mas eu saio de casa com a minha máscara bonitinha. Eu vou ter que comer, vou ter que beber água, vou ter que fazer coisa. Nisso que eu estiver manuseando, eu vou ter que já descartar o uso dessa máscara. Não, você não descarta, eu não falei Não. sobre isso. Por Ah, exemplo, você tem lá dentro da sua bolsa, dentro de um saco, é, uma máscara limpa, separada aham, em um saco, sem estar junto com as outras coisas da bolsa, porque você abre e fecha a aham. bolsa e pode É, contaminar aquela máscara, então não vai aham, funcionar muito bem. E aí você usou 4 horas. Você retira, que eu vou falar também, é outra moda de tá. falar. Retirou a máscara, lava a mão, tira a máscara. Vamos lá, deixa eu falar. Essa daqui Tá. não cabe muito em mim, não. Vou Tem fazer também com você. Então vamos lá. isso. Vamos nós duas. Vamos por parte. Tirar Essa os dois. daqui, eu vou pegar a N99 e Tá. vou colocar. O A gente está procedimento. lá 4 horas já com essa máscara, né? Isso. Aí vamos lá. Tem isso também, o procedimento da saúde, que amanhã você vai palestrar, elas seguem um procedimento de você botar a mão, com a mão lavada, assim, e colocar desse formato. Uma Tá, embaixo e a outra em cima, quando é tá. essa. Quando Por é quê? essa aí. Tem gente que coloca assim, e aqui fica frouxo, e aí o ar entra. Tem gente que Aham. coloca assim, que contamina tudo, então não adianta. É máscara para tireoide. Outros colocam assim, por exemplo, e assim tá contaminando. Você está respirando, você não É, está se protegendo. Então vamos lá. Aí tem vamos lá. ela assim, nesse processo. Eu, particularmente, eu não coloco nem a mão na frente. Como a N95 ela é um pouco mais rígida, eu boto Aham, o queixo limpo e enfio ela assim, desse formato assim. tá. Aí tá lá. Aí você endireita, porque algumas máscaras têm esse Esse ajuste, ferrozinho. né? É. E, Ok. muito bem. Aí você Uhum, endireita aqui, de acordo com o formato do seu rosto, verifica, sem ficar. uhum, E aí no processo, na rua, você não coloca a mão, nem uhum, assim, nem nenhum momento, né? Só quando for tirar. E mesmo assim, quando tirar, não pode colocar a mão aqui. Ele tem uhum. que sair de trás para frente, enfim. Mas E deixa aí eu te você falar tá uma coisa. A gente que usa óculos sofre, porque no que a gente faz isso, ó, eu embaço tudo aqui, né? É um sofrimento, né? Mas tudo bem. É um Então, momento tem da isso. vida. Tem que essa parte do ferrinho, ela não pode estar fazendo isso que está fazendo. Ela tem que estar, você tem que ficar mexendo até não sair o ar para embaçar. Porque, por exemplo, para a Entendi. gente pode não ter muito problema, mas quando você vai lidar com manusear vírus no laboratório e a pessoa usa óculos e fazer isso, você pode deixar um vírus escapar ou algum problema assim e Entendi. pode ser Entendi. contaminado, tá? E aí você verificou que não tem ar aqui, que não está saindo, tá certinho antes Uhum. de sair de casa. Você tá na rua, tá fazendo as suas coisas, Tá, passou 4 horas, isso certo, né? tá. Você vai você vai lavar a sua mão, Lavei né? a mão. Vai fazer Uhum. todo o procedimento, ou álcool em gel, se você tiver em algum lugar que não dê.
você Uhum. vai tirar a sacolinha com a máscara, Aham. com a máscara limpa, você vai fazer o quê? Você pega No meu por caso, tiro baixo, aqui, né? isso, no seu caso, isso. No seu caso, Só você pode aqui. tirar um lado, isso, pode tirar. Por exemplo, você Tá, tira assim, se você tiver uma bolsa em algum local. Se você não conseguir, tu tira de um lado só. tá bom. Eu vou ensinar com a máscara, isso. E no meu caso, que eu tô com a N99, eu tiro assim, O seu que tem essas duas grandes, né? Isso. e tem assim, tirei. Aí tem a sacola, uma sacola para você botar a máscara suja, você vai colocar, né, desse Aham, jeito, e vai armazenar ela. tá. Se você colocou a mão nela, por algum modo, você vai lá, lava de novo, bota álcool em gel para poder você pegar a nova e Aham, colocar no mesmo procedimento, né? tá, Como dependendo do local, você não vai conseguir lavar a mão ou higienizar direito, não faz o procedimento igual fazem assim na frente, não. Coloca tá. ela aqui, ó, atrás da orelha e, E, enfim, isso. tá. Por exemplo, essa daqui não é boa para mim, quer dizer, eu acho que para ninguém. Porque, ó, Aham. ela tá com o queixo aberto aqui em cima, Uhum. né? E aqui tá do lado aberto. Isso daqui é só um Aham. exemplo para ver que nem todas as máscaras são É. suficientes, eficientes, né? E aí você vai trocando e ter todo esse Uhum. protocolo de limpeza. Muitas pessoas não têm muita máscara, outras também, com o tempo corrido, acaba esquecendo, e aí, Aham. né? Por isso que é bom deixar os 20, 30 minutos, que é o tempo também científico de eficácia para eliminar o vírus sem, né, sem perigo sanitário. Outra também que foi verificada foi essas máscaras aqui, nesse formato bonitinho. Só que, Aham. por É. exemplo, isso. A sua tem costura. Então, essas com costura, o departamento de física, eles analisaram na parte da costura. Essas Aham. máscaras que têm costura, eles diminuem a quantidade de eficiência. Por quê? Porque o tecido, na hora de costurar, Ele as linhas, o espaçamento é muito grande e o vírus é muito entende, pequeno. Ele entende. é parecido com aerosol, com, com Desodorante, né? Isso. desodorante, ele é um pouco menor e invisível. Então, ele passa. Então, ele precisa ser uma máscara, pode ser esse formato, mas que não tenha costura no meio. Porque ele, Ah, ele entendi. chega a 40%. Ele perde 40% de eficiência. Então não pode ter costura. O ideal é que realmente não tenha. Mesmo que ela que ela tenha forro, Sim, entendeu? porque, por exemplo, o Tem forro, ele costura vai. no forro também, né? Então, Sim, porque tem máscaras que ela é desse formato aqui, mas ela não tem a costura no meio. entendi. Aí tudo bem, aí ela tem uma eficácia maior. Com isso Tá, daqui, acaba perdendo o poder de proteção por conta da costura. A estrutura do tecido, ela é a mesma, né? A do algodão, entendi. que tem essa estrutura trançada, uniforme, perfeita, Aham. e a do polietileno, que é bagunçada. E aí, quando você tem a costura, ela acaba nesse ponto, porque tu vai lavando. Né? Qualquer roupa, você vai Ela lavando, pode ir ela vai abrindo, desgastando, né? né? E aí com a costura Rafael, abre mais ainda. eu recentemente adquiri uma dessa aqui, ó. Não sei se você consegue visualizar bem. Vou ter que tirar meus óculos só para te mostrar. Ó, sabe isso aqui? Uhum. Eu estou atrás dessa garrafa PET. Caviveira. Então, isso aqui tem necessidade das pessoas do dia a dia usarem, ou esse tipo de máscara aqui, ela é indicada para um procedimento mais específico? Tipo, por exemplo, vou te dar do que eu estou falando. Por exemplo, eu levei uma dessa para a pessoa que dá banho, né, no idoso, para ele, na hora de dar banho, com aquela água não ficar respingando nele. Então, eu acho que essa daqui. Mas ela tem mais utilidade, por exemplo, no dia a dia, porque a gente vê de tudo na rua. Né? Você vê gente com lenço amarrado, igual no faroeste, você vê gente de máscara, você vê gente com esse tipo de coisa, você vê gente com coisa de café, igual você falou. Essa daqui, ela tem, assim, de fato, uma utilidade mais específica? Então, de acordo com os protocolos, porque na Anvisa
Eu vou mandar também o link. Na Anvisa tem protocolo 8, protocolo 6, que é para cada caso. Show. Né? E Show. aí você vai viajar, tem lá na Anvisa o protocolo que você vai seguir para viajar. Você vai trabalhar em serviço essencial, por exemplo, esse tipo de viseira, eles têm utilizado muito no protocolo de serviço social, de serviço essencial, desculpa. E aí, Quer dizer, então, peraí, desculpa. Quer dizer, então, que os procedimentos sanitários, eles respeitam protocolos para situações específicas. Ele não é padronizado. Então, se a pessoa viaja de um jeito, se viaja com criança, talvez seja de outro, talvez... Ótimo. Depois passa para a gente. Então, passa mesmo. Tá. Porque o que acontece? Ele não tem como ser padronizado. Tem o padrão internacional, que eu falei da OMS, e tem o brasileiro, que, como o ministro da Saúde falou, a gente vai lidando com o nosso jeito, porque não são todos os países que têm esses problemas sanitários, que têm locais como as favelas, que têm problema sanitário muito sério, enfim. E aí a gente tem que criar um protocolo dentro dos protocolos para lidar com isso, e quem sabe, caso levarem a sério a ciência e dar mais bolsas para a ciência, a gente consiga criar um protocolo brasileiro, né, que pode servir para outros países que também têm esse problema no desenvolvimento. Perfil, né? Essa situação. Isso. E aí lidar com as próximas pandemias, porque tem epidemiologistas e biólogos que estão dizendo que daqui para frente vai vir um pior do que a Covid. E já foi notificado, porque, por exemplo, a Covid ela foi notificada desde a época da SARS-1. E falaram, vai chegar um pior, é preciso analisar esse tipo de vírus aqui, porque precisa melhorar na questão da qualidade sanitária. Foi avisado. Tudo isso é avisado. Todos os países têm que ter um livre acesso ambiental e sanitário. Tem que avisar, ter lá tudo que foi pesquisado. E aí, dentro do SUS, né, que o SUS tem esse momento de você passar informação para a população, de você fazer a pesquisa, de você montar sistemas de prevenção, né? Porque o que a gente faz muito é um sistema de, digamos, apagar incêndio. A gente acaba lidando em cima da hora. Só que o certo aquela velha história, né? Tem um ditado que diz que só lembra de Santa Bárbara quando ronca a trovoada, né? Só vai se preocupar com o problema quando ele já se instalou. Mas pelo que você está falando aí pra gente, isso já tem uma sineta tocando lá atrás. Olha, tá vindo. Como já tem para outros, né? Se a gente não acordar agora, né, a gente vai ter o quê? Uma população dizimada com os próximos mais fortes, né? Os próximos vírus. Porque eu fico pensando, porque você é do Rio de Janeiro, eu também sou. E em janeiro nós tivemos aqui em algumas áreas do estado do Rio de Janeiro uma água impossível de ser consumida, que é um problema sanitário grave. Porque a gente tinha uma água horrível, com cheiro que ela variava, cheiro de terra, detergente, espuma na água, ou seja, você passa de um ponto que você precisa da água para higienizar tudo, e a água que a gente recebia era péssima. Agora a gente sabe ainda que essas localidades do Rio de Janeiro, que tem esse crescimento desordenado, essa população que se espalhou pela cidade, e tem essas características que o Rio de Janeiro tem outras cidades do país também que tem, que nem água não tem. Então, assim, se já existe uma informação científica, da comunidade científica, e lá atrás, que esse vírus ia chegar, se já existe a informação que virá outro, esses procedimentos sanitários, eles têm que começar a ser massificados, as pessoas têm que começar a se informar, porque a conta é alta. Eu estava falando, você me desculpa eu te interromper, mas eu estava falando ontem o seguinte, as pessoas falam assim, mas o percentual de morte é baixo. Primeiro que não existe percentual de morte baixo, porque para aquela pessoa é 100%, morreu, acabou. Né? E quando você, mesmo que é 1 em 1 milhão, que fosse, que não é, mas fosse 1 em 1 milhão, se você está incluso dentro do conjunto de 1 milhão, esse 1 é você, é qualquer um. Então, é burrice você achar que você não faz parte da probabilidade. E é também inconsequência e irresponsabilidade, sobretudo governamental,
e, com relação à sociedade, no estado que a gente vive, essas notícias não serem passadas. Ah, mas vai causar pânico da população. Quer mais pânico do que você ver uma pessoa morrer do seu lado sem não poder fazer nada? Com certeza. Então, assim, você desculpa meu desabafo, mas é que, assim, hoje eu achei que você ia ter essa fala aqui, que é muito importante, e amanhã a gente vai continuar nesse tema, porque eu acho que se a base da coisa, que é a organização do ambiente, né, dos procedimentos sanitários, se isso não modificar, não tem estrutura social que suporte. Sim. Então, desculpa eu te interromper, tá, Rafaela? Desculpa. Tudo bem. É porque o que acontece? Na verdade, esse coronavírus ele veio mais para poder mostrar todos os nossos problemas sanitários, de legislação, de representação governamental, que não vem só de hoje, vem de muitos anos, e aí, ao longo do tempo, ele vai mostrando todo o nosso problema. Porque se você for lá no IBGE, você vê, por exemplo, eu peguei os dados, tem 48% da população nacional não tem coleta de esgoto. Gente, é 48%, são metade. É metade, praticamente, né? E 35 milhões que não tem água encanada. São pessoas enormes. Aí você vê, a maior parte que é prejudicada é o pessoal do norte do Brasil, que em algumas regiões chega a 60% que não tem saneamento básico. Olha isso, e aí você monta protocolos internacionais, você monta protocolos brasileiros que tem que lavar a mão, mas tem locais que não tem. Nem aí, tem. Como é que você vai seguir esse protocolo? Como é que você vai manter? Você vai dar R$600 de auxílio emergencial, você vai mandar ficar em casa, seguir a quarentena, que é importante, né? Só para deixar claro que a quarentena, ela tá ajudando muito, tá aumentando. Tem gente que falou assim, mas eu tô fazendo quarentena e tá aumentando, porque tem muita gente ainda que não tá levando a sério, entendeu? Então, se todo mundo aderir, a gente volta mais cedo, os preocupados com a economia volta com a economia mais cedo, os preocupados com os parentes. A gente diminui o caso de pessoas com Covid e tem mais leitos para próximas pessoas, né? Porque tem uma estimativa que 99, pelo menos, pessoas vão ser contaminadas, então é quase todo mundo, mas esse não é o problema de você ter contaminado. O problema é a superlotação dos hospitais. Né? Exatamente. Até nas classes maiores, né? Tá difícil. Então, assim, o que mais sofre é a população no geral, carente, principalmente. E aí, quando você tem todo esse problema de saneamento, como é que você lidar? Então, assim, eu acho que, como já tem essa sinalização de próximas doenças, não necessariamente possa ser um coronavírus, mas um outro tipo de vírus ou bactéria que vai afetar, então você já tem que fazer o quê? Né? Um governante sério, que a população, né, quiser votar futuramente ou pressionar. Fazer projetos de saneamento básico para toda a população, você fazer, de fato, um planejamento e fiscalização de procedimentos sanitários, né? Porque muita gente não segue. Então, são várias. Você ter... Caramba, com todo o corte, eu dou parabéns para todas as universidades, porque com todo o corte da ciência, as pessoas estão conseguindo fazer, dar o suor para poder a gente conseguir voltar o quanto antes, mesmo com todos os problemas governamentais ou populacionais, porque não é só do governo, é nosso também. Quando a gente descredibiliza, a gente está colocando pessoas no poder que são iguais a nós, porque se a gente não acredita, eles também não vão acreditar. Se eles não acreditam, a gente também não vai. Não todo mundo, mas é um processo. No direito, a gente trabalha com princípios, né? E os nossos princípios, eles... um dos pilares, né, do nosso Estado democrático é que a gente tem essa representatividade, né? Porque não dá para ter 220 milhões de presidentes, né? 220 milhões de deputados, 220 milhões de vereadores. Então, nós somos representados, né? O problema é que a gente, às vezes, né, não tem, às vezes, em momentos pontuais,
a defesa de direitos básicos, né, para essa mesma população que coloca aquela pessoa lá. Então, assim, apesar de que a discussão não é política, mas, sobretudo, é política, porque não tem como falar de estrutura social se você não também traçar, não pontuar situações políticas, né? Eu tenho que te dizer que nós já estamos com 45 minutos, aqui o tempo voa. Quando a gente está assistindo, parece que é longo, 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 né? Mas quando a gente está aqui, o tempo voa. E eu vou te passar a palavra até para finalizar também, mas eu queria te pedir 3 conselhos. Se você pudesse dar 3 conselhos, quais são os conselhos que você daria nesse momento? Nós estamos, daqui a pouco a gente encerra, e eu vou, antes de encerrar, fazer a foto, quero te perguntar se posso botar o vídeo no YouTube. Pode, claro. Tá, então deixa nos stories, depois bota para o YouTube. Mas eu quero te pedir para você finalizar dando 3 conselhos para esse momento que a gente está vivendo em relação ao procedimento sanitário. Cuidado nesse momento do Covid. Bom, 3 conselhos. Fique em casa, esse é o principal. Se você puder, se você não for de serviço essencial, fique em casa, porque a quarentena ela é muito importante. E foi até uma das perguntas do pessoal. Se não a quarentena, por uma questão mesmo logística de empatia ao próximo, não funcionar, os governantes vão ter que tomar uma medida de lockdown, porque tá aumentando num estágio... Em alguns lugares, né? Isso, mas daqui a pouco vai precisar no Rio, a princípio, Manaus e São Paulo, são os principais que possa ter lockdown já o mais rápido possível. Então, fique em casa, faça a quarentena. Outras, cuide do próximo, cuide de você, porque vidas são, nossa, infinitamente mais importantes do que qualquer dinheiro. Claro, ninguém também vai dizer que o dinheiro não é importante. Mas sem vidas você não consegue produzir dinheiro. E outra, valorize a ciência e os profissionais, né, da educação e da saúde. Muitos outros, mas é muito importante, gente. É muito importante a gente, por exemplo, defender o SUS. Porque o SUS, ele... nem todos os países têm. Estados Unidos, por exemplo, não tem o SUS e muita gente está morrendo porque não tem dinheiro para pagar. A gente tem um sistema maravilhoso criado. Então, assim, a gente tem que defender ele, a gente tem que melhorar ele e fazer com que os governantes cumpram, porque é o mais importante. Então, assim, defendam com a própria alma o SUS. E, assim, são os 3, né? Eu acho que eu falei mais de 3. E a dúvida da Taiguara sobre a vacina. Os epidemiologistas e biólogos, eles falam que demora, por exemplo, 2, 3 anos para sair uma vacina. Só que como o mundo inteiro está focado somente no vírus, eles acreditam que 1 ano e meio, 1 ano, possa sair já uma vacina. Mas mesmo assim, 1 ano e meio para sair, gente. Ainda tem fazer todos os protocolos de vigilância, testar, isso, para poder os países comprarem, que ainda tem isso, a questão financeira, de ter para comprar para todo mundo. Então, eu acredito que eles vão dar para as pessoas em alto risco, vai ampliando. Então, assim, é um processo muito longo, assim. Não é uma coisa rápida, embora vocês vão ver, talvez, eu acredito muito, aí não é um achismo meu, que vai ser um tempo recorde de encontrar uma vacina nessa situação, porque está todo mundo, são todos os olhares. E outras doenças não tiveram vários países, por exemplo. Né? O HIV, por exemplo, tem acho que a Taiguara falou, o HIV, por exemplo, ele teve por muito tempo na África, se você analisar. Muito. Tem pesquisas que tá anos na África. Só passou a surgir porque houve essa questão de abertura de turismo e outros procedimentos sanitários, falta de procedimentos sanitários, que começou a surgir e ampliar o HIV. Tem pessoas que já encontraram, aí são rumores, né? Não é muito legal falar assim, que tem uma possível vacina para o HIV, mas aí é com laboratório, é mais seguro você ver, né, os cientistas que lidam diretamente com isso. Eu conheço e eu vou deixar também a live, Átila e a Marina, ele lidar com
vários vírus. Tem o Jansen Tequila, que eu trabalhei com ele é maravilhoso. Ele lidou com a gripe, se eu não me engano, Jansen me perdoa. Você coloca depois no YouTube qual foi o vírus que você trabalhou. Ele foi para a Antártida, foi pesquisar, né? Todos eles com H1N1, todos eles fazem pesquisa para isso. E o HIV é um do Átila e a Marina, se eu não me engano. Você pode até... ele tem um currículo Lattes. Ele tem um currículo Lattes lá, e ele faz live toda semana. Ele leva para as pessoas engolem uma aspirina e não sabem quanto de ciência tem por trás, né? Todo mundo fala, desconforto, tu engole o remédio, nem pensa. Mas não sabe o quanto se pesquisou, o quanto se trabalhou, quantas mentes estavam voltadas para aquela solução, que hoje é simples. Que você vai ali na farmácia, não precisa nem receita, você vai lá, compra, porque você sabe que aquilo é eficaz. Rafaela, quero te agradecer demais, tá? A gente já vai 30 minutos e você volta para falar com a gente quando você quiser. Só falar, surgiu uma novidade, vamos falar de novo, porque aqui o espaço é aberto. A ideia é falar mesmo. É falar para poder a gente ter esse feedback e essa troca. Eu vou só fazer uma foto nossa, tá? Sorria. Tá bom. E peraí, congela. Tá bom. Isso, ótima. E aí vou colocar nos stories. E aí, gente, olha, vai pro canal do YouTube, tá? É claro que esse projeto, sendo uma coisa educacional, cada live lá, cada entrevista não tem 30 mil visualizações, que a gente sabe disso, né? Tem 10, tem 20, mas não importa. Se mudar a cabeça de uma pessoa, já vai ter valido a pena. Rafaela, obrigada. Obrigada a você. Tchau. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Obrigada, hein?